Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e falo com Pablo Dissi, presidente da Volkswagen na América Latina, sobre a operação da montadora na região. Pablo, você veio para o Brasil com uma missão muito difícil de alcançar, não impossível, que é fazer com que a Volkswagen volte à liderança do setor, pelo menos aqui no Brasil, que é uma posição que a Volkswagen teve durante muitos e muitos anos e perdeu durante essa crise econômica que o Brasil atravessou. Como é que você vai fazer para a Volkswagen voltar à liderança? Qual é a sua estratégia? Então, primeiro, Carlos, o importante para mim foi resgatar o espírito de time dentro da Volkswagen. Estava muito baixo o espírito de time? Olha, sofreram muito porque ficamos muito tempo sem produto no mercado. E você passar de líder à terceira posição, ninguém gosta. E eu sempre falo dentro da Volkswagen que nós somos um time grande. E como time grande, nós precisamos almejar, desejar a primeira colocação. Então, quando você vai de número 1 a número 3 e sem produto, fica difícil para as pessoas. Também na época, a Volkswagen era uma empresa que centralizava muito as decisões na Alemanha. Não dava autonomia para quem estava aqui. Não dava autonomia. E para pessoas talentosas que nós estamos aqui. Então, o que mudou? Não foi só que eu cheguei aqui, não. Foi uma transformação da Volkswagen. A Volkswagen começou a regionalizar o mundo, deu mais autonomia para as regiões. Eu sou o primeiro presidente da América Latina a comandar a operação, hispano, português, enfim, no alemão, nos anglo-saxon. Isso não hubiese acontecido 10, 5 anos atrás. Foi porque a Volkswagen está em um processo de mudança. Então, uma vez, para mim, foi resgatar o espírito do time, elevar um pouco a autoestima do time. Desde lá, foi anunciado 2 anos atrás, antes da minha chegada, um investimento no Brasil de 7 bilhões de reais, sim? Com 20 produtos nos próximos 3 anos. Ou seja, 20 bilhões de reais para lançar 20 novos carros. 7 bi para 20 carros. E de aí, eu cheguei em setembro de 2017 no Brasil. Em um ano. Um ano completo. Em 12 meses, fizemos 11 lançamentos de carros. E nesses lançamentos, nós ganhamos no acumulado 2 pontos de participação de mercado e nos últimos 2 meses ganhamos 3 pontos de participação de mercado. Vocês já passaram para a segunda posição do mercado. Sólidos. Desde o início do ano já estamos na segunda posição. Mas esse não é o desejo. O desejo é ser líderes de forma coerente e de forma sustentável. E o que significa isso? Qualquer um pode comprar market share. Eu posso dar descontos e aumentar minha participação. E nós precisamos ser coerentes e sustentáveis e ganhar participação porque o consumidor ou a consumidora tem o desejo de comprar nossos produtos, que entra mais na loja e não que venda por vendas diretas ou para empresas de rent-a-cars, né? Então, o time, nos últimos 12 meses, o time como todo, para fazer 11 lançamentos em 12 meses, é quase um lançamento por mês, né? É quase um lançamento por mês. Mas imagina fazer as compras das peças, produção, contratar os recursos. Nós contratamos 250 pessoas em São Carlos. Contratamos 50 pessoas em Taubaté. Nossa fábrica de motores em São Carlos, aqui em São Paulo, o ano passado, produzia 400 mil motores ano. E esse ano vai fazer 830 mil motores ano. Mais do que o dobro. Então imagina para movimentar toda a cadeia automotriz, que é uma cadeia complexa, um ano atrás. Porque eu cheguei aqui em setembro e nós falamos, olha, o mercado vai crescer 10% ao ano para os próximos 4 anos. Setembro de 2017. E aí já programamos toda a nossa cadeia de fornecedores para motores e carros para um crescimento da indústria de 10%. E para um crescimento da Volkswagen de 30%. E vai crescer isso esse ano? Esse ano vai crescer 14% e nós estamos crescendo 36%. Mas alguém tinha que fazer o pedido, né? Das peças. E isso que tem nossos países, né? Essas altas e baixas. Mas nós fomos corajosos na época e antecipamos a tendência do mercado ano passado. Ou seja, a retomada da liderança, me corrija se eu estiver errado, está baseada nesses lançamentos de novos produtos também.
a retomada da liderança está basada nas pessoas e no espírito de time. Porque se você não tem o espírito de time e as pessoas, não vai acontecer nenhum lançamento, não vai acontecer nenhuma tecnologia, não vai acontecer nenhuma inovação. Então, para mim, o resultado final é lançar um produto com qualidade, com bom preço, lá na ponta. Mas para atingir esse resultado final, você precisa ter um bom time comprometido e com muito talento. E como é que você fez para levantar o moral desse time? Olha, eu dou muita autonomia às pessoas. Colocamos objetivos agressivos e deixo as pessoas trabalharem. Obviamente que às vezes quando eu cheiro que alguma coisa não está certa, eu puxo um pouquinho para mim. Eu sou uma pessoa intensa, eu tenho suas coisas positivas e não tão positivas. Sim? Mas geralmente quando você pergunta em qualquer empresa, independentemente da cultura alemã, americana ou qualquer uma, ou brasileira, geralmente ninguém gosta de ser controlado. Né? As pessoas gostam de criar e de poder fazer seu trabalho. Então eu trabalho com essa visão de colocar objetivos agressivos e que as pessoas façam. Eu não preciso controlar cada passinho como elas atingem esse objetivo. Eles têm um objetivo e têm que cumprir esse objetivo. Agora, recentemente, eu vi uma entrevista sua que a Volks ficou de fora do mercado que mais cresce e que domina o mercado brasileiro, que é o mercado de SUVs. Por que ficou de fora e o que está sendo feito para que a Volks entre nesse mercado com força? Ótimo. Então agora vamos na estratégia de produto e como nós desejamos atingir a liderança. Então nós temos dois pilares que está baseado não no que nós pensamos na Volks, mas tendências de mercado. A primeira tendência são os SUVs, que você menciona, Carlos. O mercado brasileiro no ano 2000 tinha quase zero participação de SUVs. Por quê? Porque não tinha muita oferta. O ano passado, 18%, e nós achamos que os próximos anos, 30% de todos os carros vendidos no Brasil serão SUVs. A Volks ficou fora desse mercado, mas não fora do Brasil, fora do mundo. Então nós passamos de não ter nenhum SUV a ter 20 SUVs a nível mundial. Aqui no Brasil nós teremos 5 SUVs nos próximos 3 anos. Nós acabamos de lançar o Tiguan, 7 lugares, 3 fileiras. E o ano próximo vamos lançar o T-Cross, produzido em nossa fábrica de Curitiba. E vai ser apresentado no Salão do Automóvel? E vai ser apresentado no Salão do Automóvel. Então esse é o primeiro pilar, SUVs. O segundo pilar é a transmissão automática, que também no Brasil era quase zero nos anos 2000. 40% dos carros vendidos hoje no Brasil tem transmissão automática, e nós achamos que em 3 anos dar 60%. Mas por que o Brasil era zero no ano 2000? Porque a transmissão automática era muito cara. Sim? Então o brasileiro não podia comprar, como a Argentina, como outros países, não podia comprar. À medida que o preço foi abaixando, a penetração desse segmento foi aumentando. 75% de nossos carros Volks terão versão automática, porque o consumidor e a consumidora preferem esse tipo de veículos. Então, nossa estratégia está baseada nos SUVs e na transmissão automática. E, obviamente, que temos outros subsegmentos, né? Mas esses são os dois principais. Você falou antes do crescimento, a expectativa do mercado crescer 10% ao ano, e vocês até crescerem 30% no ano. Mas no começo do ano a gente vinha muito otimista e vieram algumas notícias que deixaram todo mundo pessimista, principalmente quando veio aquela greve dos caminhoneiros, que foi uma ducha de água fria. Como que isso impactou para a Volkswagen? Olha, impactou. Impactou, obviamente, porque ter as fábricas, nós temos 4 fábricas no Brasil, ter 4 fábricas paradas por 10 dias impactou, obviamente. Mas o Brasil é um país, primeiro, que eu amo e eu admiro, porque o otimismo que se respira aqui nesse país é inacreditável. Após essa greve, o mercado continuou crescendo. Obviamente que tem muito do crédito, do juro baixo, do bom trabalho que o Banco Central está fazendo. O fluxo de loja das concessionárias nos últimos tempos, inclusive nos períodos de eleição, continua muito forte. E você sabe, nesses últimos 8 meses, quando diminuiu o fluxo de loja? Na final da Copa do Mundo. Só. Mas o resto continuou crescendo a um ritmo de 14% ao ano. Né? E eu acho que o ano próximo vai crescer entre 8% a 10% sobre esse ano.
Se o Brasil tivesse ganhado da Argentina numa final da Copa, aí tinha vendido bastante carro aqui, né? Olha, isso que eu falei que eu amo o Brasil aplica tudo menos no futebol, tá? Quando joga futebol, aí é outra história. Outra história. Pablo, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação às exportações, quando o mercado estava ruim aqui para a indústria automobilística, as empresas exportaram muito. Eu estava dando uma olhada num dado, a Volkswagen exportou, o ano passado, 5,4 bilhões de reais em produtos. Quais são os maiores mercados? Vocês deram mais ênfase para as exportações nesse período de crise? Nós somos o maior exportador histórico da indústria automotriz. Então, não é uma visão minha, já a Vox no Brasil tem um espírito exportador, que é a visão correta, porque num país onde os sobes e os desces são marcantes e tem a flutuação do dólar, você precisa estar hedgeado, sim, moeda dura, nas suas exportações. Então, isso é uma política da empresa de longa data. Nós aceleramos isto nos últimos anos. Sim? Por exemplo, o bom trabalho que estás fazendo com os motores é só um exemplo. A maior parte do aumento de motores de 400 mil para 830 mil são exportações para a Alemanha. E um exemplo é que nós exportamos motores do Brasil para México, eles fazem alguns tipos de carros lá e exportam para a Volkswagen nos Estados Unidos. Ou seja, que a tecnologia e a inovação produzida aqui no Brasil é vendida e aprovada nas emissões dos Estados Unidos. Então, essas são as histórias bacanas que nós temos. Sim? Desse total de 800 mil motores, quanto que vai para exportação? 50%. Metade exportado. Sim. Os Birabrequins, isso são casos emblemáticos para mim. Até o ano passado, nós importávamos Birabrequins da Alemanha. A partir desse ano, nós produzimos os Birabrequins em São Carlos e exportamos eles para a Alemanha. Então, quando você fala de orgulho, de sentido de pertenência, esse tipo de coisas ajudam para a empresa. As exportações ajudaram a salvar os resultados da companhia nesses tempos ruins? Olha, foi difícil. A indústria como toda tinha uma utilização da capacidade instalada de 40%. Ociosa. Nenhuma empresa teve lucro nos últimos anos, nenhuma no setor automotriz. Agora estamos em 55%, 60% de utilização da capacidade, então, continua um pouco baixa, mas está muito melhor do que foi 2 anos atrás. As exportações ajudam. Sim? Então agora nós temos a queda de mercado da Argentina. Por outro lado, a Vox, nós estamos aumentando nossa participação em Chile, na Colômbia, em Peru. Então, é importante ser diversificado e quando o mercado sobe, outro vai descer. Mas se você é diversificado, aí vai ajudar no teu negócio. Maravilha. Vamos falar mais no próximo bloco sobre isso. Vamos lá. E no próximo bloco, conversaremos sobre o Rota 2030.